O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. E agora, vocês ouvem a nossa querida Ana Paula no Gambito da Dama. Oi, querida audiência do Xadrez Verbal. Muito boa tarde, bom dia, boa noite para vocês. Aqui é novamente Ana Paula. E vim analisar com vocês a notícia aí que ocupou um pouco o espaço internacional econômico, que foi a crise que abriu a semana com a circuit break, né? Quando a bolsa abre já lá embaixo no Japão. E por incrível que pareça, o noticiário acabou sendo sobre a recessão dos Estados Unidos, né? Pouco se falou sobre o contexto japonês, né, que a gente pode até comentar em outra oportunidade, que vive uma armadilha da liquidez, né, que trocando em miúdos, o Japão há décadas tem baixíssimo crescimento, para ser muito, para falar em termos otimistas, né? Então o Japão tem baixíssimo crescimento, quando não negativo, mas também tem baixíssima taxa de juros, né? Ou seja, o Japão vive um cenário dificílimo, né? E que exige toda uma interpretação de contexto, tá? Então, já existem condições internas e regionais suficientes para o Japão disparar um cenário difícil. Também é legal a gente sempre levar em consideração que o Japão está sempre a reboque da dinâmica cambial norte-americana, né? Então, essa leitura global precisa ser feita. Mas onde eu quero trazer a minha fala hoje é para a análise que se expandiu nos cenários internacionais, que foi muito divulgada, de uma possível recessão que os Estados Unidos estariam a envergar, né? O bico do avião dos Estados Unidos estaria finalmente se inclinando. Então, vamos pôr as barbas de molho, vamos sentar bem na cadeira, vamos tentar entender o que está acontecendo, tá? Vamos lá. Então, assim, os Estados Unidos estão periglitando num cenário de instabilidade, né? De profunda instabilidade há décadas. Para ser bem enxuta, pelo menos desde que acabou o sistema monetário de Bretton Woods, né? O de estabilidade monetária, os Estados Unidos, ele vive aquilo que a gente falou há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, ele vive uma contradição interna muito grande, que o beneficia profundamente, né? Porque eles são a moeda internacional, ao mesmo tempo que eles têm um déficit na conta internacional também. Mas meu foco hoje é tentar dar um pouquinho mais de substância para essas análises, tá? Então vamos tentar, tá? Olha, os Estados Unidos, como muitos outros países, saíram da pandemia com a inflação alta. Para controlar uma inflação, você vai lá e aumenta a taxa de juros. Então, os Estados Unidos têm convivido com taxas de juros elevadas, tá? Naquele país, 5,5, 5,25 de taxa de juros é uma taxa de juros alta, para controlar uma inflação que surge com a pandemia, ok? Há uma semana atrás, o presidente do Fed veio a público apresentar que a taxa de juros do país continuaria em agosto com indicativo de queda para setembro, ou seja, a taxa de juros norte-americana vai ceder em setembro, ela vai cair. Para vocês terem uma noção, o mercado, o ajuste dos aluguéis e dos contratos de logística norte-americana já caíram a taxa de juros, já estão prevendo a queda da taxa de juros. É um mercado diferente do nosso, tá? A The Economist soltou uma matéria longa ontem, antes de ontem, sobre esse burburinho todo que tomou o mercado, falando exatamente nesse sentido, tá? Os Estados Unidos não estão entrando em recessão, que a gente está tendo uma desaceleração, e aí eu queria falar disso com vocês. Desacelerar não significa absolutamente em nada entrar em recessão, tá? São coisas bastante distintas, tá? Atualmente,
Os Estados Unidos têm apenas 4,3% de taxa de desemprego, tá? É o cenário técnico de pleno emprego, tá? O murmurinho da possibilidade de recessão é que subiu de 4 para 4,3 o cenário de desemprego do país muito rápido. Se você abre os dados sobre os setores de emprego norte-americanos, você vai ver que quem teve demissão foi um setor específico, o setor de mídia, o setor corporativo de alto emprego, tá? De alta remuneração. Por outro lado, os setores de base, que são da construção civil, trabalho com saúde, eles aumentaram as vagas de emprego. Está aumentando o emprego na base. Se você olhar os dados da formação bruta de capital, os Estados Unidos estão muito bem, obrigado. Tá? Então, vamos tentar entender o que é essa formação bruta de capital que eu estou tentando trazer. Formação bruta de capital é o quanto o país está de fato produzindo, agregando valor às suas mercadorias a partir do trabalho. Tá? Não é o crescimento sustentado pelo mercado financeiro, é produção industrial, tá? É produção de valor. Né? Então, o gráfico apresenta que o crescimento é um dos maiores, deixa eu ver o gráfico aqui da sequência máxima. Puxa, é o maior período, é a maior curva desde 96. O que a gente pode falar? Aí sim, aí a gente pode analisar que essa curva ela não está na mesma tendência de alta dos últimos anos, mas ela apresentou o maior patamar da sequência, pelo menos a 96, que é o dado que eu tenho, que vem do próprio Estados Unidos. Então, gente, se a formação bruta de capital deles está alta, o que a gente pode dizer, aí sim concordo com a The Economist, é que a gente pode estar observando um cenário de que essa tendência de alta já não esteja apresentando a mesma aceleração. Isso não tem nada que ver com recessão. Então vamos juntar todas as peças que eu trouxe aqui pra gente. Ó, é um país que está com a taxa de juros alta e mesmo assim está com tecnicamente pleno emprego. O setor que apresentou desemprego foi um setor de alta remuneração. O setor de base, que é a construção civil, aumentou o número de vagas, tá? Eles estão numa curva ascendente de formação bruta de capital. Então, veja, e o Fed já indicou que em setembro vai abaixar a taxa de juros. Então, pessoal, os Estados Unidos é um país que tem muita gordura para queimar, ok? Eles estão às vésperas de uma redução da taxa de juros. A redução da taxa de juros ela faz com que o setor produtivo da economia fique mais atraente para o investimento produtivo. O investimento de capital se dirige, ele sai dos títulos públicos que estão com uma remuneração de juros mais alta e migra para o setor da produção, ou para o sistema, ou para o setor de ações, que também pode ser beneficiado, etc. Mas o que a gente precisa entender, eles têm essa carta muito importante na manga. Observando, então, os dados da formação bruta de capital, a gente só pode dizer que está tendo uma desaceleração de uma curva positiva e ascendente de crescimento. O que a gente conclui dessa situação? Né? Quem que ganha? Quem que ganha com o murmurinho de uma possível recessão nos Estados Unidos? Quem especula em cima dessa possibilidade. Tá legal? Quem alavanca em cima da mudança de posição que o Fed já apresentou para o mês que vem. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês para finalizar é que em 2018, para vocês terem uma dimensão da situação, houve uma inversão nas taxas de juros de longo e curto prazo do Tesouro norte-americano. E, de novo, os analistas saíram dizendo que isso significava que estaríamos às vésperas de uma recessão. Os Estados Unidos estavam à beira do precipício, tá legal? Por quê? Porque normalmente quando a taxa de juros de longo prazo e a taxa de juros de curto prazo trocam de posição, a gente assiste recessão. Mas por que isso acontece? Aí não tem explicação. Então, é você visualizar um padrão e falar, vai acontecer. Você não explica, você toma um padrão e coloca ele como
justificativa para um cenário que você vai descrever, porque você está vendo a repetição, você não está explicando. Isso não é método, isso não é sério. Tá? Tanto é que não houve entrada de crise, né? Os Estados Unidos não entraram em recessão em 2018. De fato, a gente houve uma inversão das taxas de longo e curto prazo, só que todos os outros dados da economia norte-americana não levavam a crer, a instituir a possibilidade de uma recessão. Então, veja, a gente tem um economista marxista famoso chamado Kondratiev, que criou os ciclos de Kondratiev. Né? Ele tentou, por muitos anos da vida dele, explicar por que era possível observar que a economia capitalista ela entrava em ciclos de expansão e recessão a cada 50 anos. Olha só que interessante. Né? Ele apresenta, ele expõe, né? Ele torna gráfica o circuito de crescimento e decrescimento da economia capitalista como um todo. Mas ele nunca conseguiu explicar, né, quais eram os fatores que estão ali. O Schumpeter, o Keynes, o Kalec, todos esses outros economistas e muitos outros economistas de todas as cores e matizes diferentes sabem que a economia capitalista é cíclica. Ela tem altos e baixos, processos de reacomodações internos. Tá? É da economia de mercado. Tá legal? Eu nem estou trazendo Karl Marx aqui. Tá? Eu estou ainda na zona da economia de mercado, da política econômica. Tá? Então, esses ajustes de redução, de aceleração, fazem parte. Tá? Agora, a recessão é quando a economia toda entra num processo de redução brutal. Né? A gente tem o desemprego puxado pela redução da formação bruta de capital. E a gente não está tendo uma redução da formação bruta de capital nesse cenário. Tá legal? Então, existe muita coisa que pode ser feita antes dos Estados Unidos entrarem numa recessão técnica. Tá legal? Eu vou terminar a minha fala lembrando que coluna econômica, análise econômica é que nem papel, é que nem jornal. No dia seguinte serve para enrolar peixe de feira, tá legal? Com as informações que nós temos, né? Lembrando que o mercado ele é feito de assimetria de informação. Então, com as informações que nós temos, não é possível constatar um movimento de ruptura no cenário norte-americano. Se a gente se prestar a olhar os dados com minúcia, isso não está no horizonte. Mas, se de repente me cai um meteoro e tem algum banco apodrecido, né, internamente, o Lehman Brothers manda lembranças, se essa redução da taxa de juros ela desencadeia um outro processo no mercado financeiro, se o mercado financeiro japonês foi reacomodado por causa da elevação da taxa de juros lá, etc., etc., são outras questões que a gente leva em consideração. Minha fala hoje foi tentar apresentar que são muitos condicionantes que não estão no horizonte para formarem a casinha da recessão quando a gente fala de Estados Unidos. Gostaria de convidar vocês para o curso online que começa no final de agosto, o Antimanual de Economia, Fundamentos e Críticas para Não Economistas. Finalmente farei esse curso no formato online, às quartas-feiras, a partir de 21 de agosto, das 19h30 às 21h30, até 27 de novembro. As aulas são semanais, com a participação da turma, mas elas serão gravadas e permanecerão disponíveis por 6 meses. Assim, se você tiver um imprevisto, um piriri, sei lá Deus o que acontecer, e não puder comparecer religiosamente às aulas, está tudo garantido. Legal? São 15 aulas, nas quais tratamos desde os fundamentos mais subjetivos da nossa forma econômica, até alcançarmos o regime de metas para a inflação. Nesse meio do caminho, tratamos sobre as diferentes perspectivas econômicas, o funcionamento econômico do Estado. Tratamos de economia brasileira e internacional, desde a primeira grande crise do capitalismo até as crises de 2008, ou seja, é um curso abrangente de letramento, voltado para o público leigo em economia, é indicado para quem tiver interesse sobre o assunto. Tá
tá legal? Para ler a ementa do curso e ter acesso à ficha de inscrição, é só entrar lá no meu site, o salviati.com, salviati com 2 T's. E lá no blog, a última postagem traz todas as informações, inclusive funcionamento da remuneração das aulas, a ficha de inscrição, tudo certinho. Na próxima semana, eu mando um e-mail para todos os alunos que preencherem a ficha com os detalhes finais do funcionamento online do curso. É isso, eu quero muito agradecer ao Matias e ao Felipe pelo espaço e espero vocês lá.